Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações. A primeira, ela é de um usuário anônimo, que ele diz ter autismo e esquizofrenia, e ele dá um relato a respeito da situação dele. Eu vou deixar o texto aí no fundo do vídeo, se vocês quiserem, vocês pausam e leem. Vocês podem perceber que o texto está muito mal escrito. Cheio de erros de ortografia, pontuação, cheio de gafes também, muita falta de concordância. Então é sofrível ler esse texto de fato. É até uma recomendação que eu faço aqui ao anônimo para ele, se alfabetizar, cara. Realmente dar uma estudada aí na língua portuguesa para ele conseguir se expressar e escrever melhor. Assim, dica de amigo mesmo, tô nem zoando o cara, a intenção não é essa. E a segunda doação é do Queenie o Neurótico, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Se estiver por dentro das principais notícias do que vem ocorrendo aqui no Brasil, deve ter visto o caso do jovem de 19 anos, Gerson de Mello, que invadiu o recinto de uma leoa em um zoológico em João Pessoa, na Paraíba, e o rapaz, infelizmente com S, acabou vindo a óbito. Pelo que temos de informação sobre esse caso, sabemos que ele não tinha condições de responder pelos próprios atos e nem estar convivendo livremente em sociedade. Observei a reação das pessoas tanto nas redes sociais quanto na vida real. Muitas demonstram apatia e julgamentos, enquanto outras apenas riem desse caso. Sugeri esse tema pois sou um homem jovem também e enfrentei depressão severa e outros problemas psicológicos. E aqui na minha cidade sempre me deparo com rapazes jovens iguais a mim em situação de rua e de dependência química. Os vejo e até queria poder ajudar, mas tudo que posso fazer é agradecer por não ser eu no lugar deles. Gostaria que fizesse um vídeo falando a respeito de como homens com problemas mentais ou marginalizados são tratados pela sociedade. A apatia das pessoas perante esses homens, como a sociedade é brutal com um homem que não consegue exercer sua função, e a diferença de tratamento que aconteceria caso fosse uma mulher na mesma idade, condição e no mesmo contexto. Gostaria também que abordasse os seguintes tópicos a respeito deste assunto. 1. Consequências de uma família desestruturada na vida de um homem. 2. Problemas mentais e estigmatização. 3. Abandono e negligência. 4. Falta de empatia das pessoas. 5. Como a sociedade descarta os homens e a diferença de tratamento entre homens e mulheres. E Anônimo e Queenie o Neurótico, muito obrigado pela doação e excelente assunto de vídeo, realmente vai render um vídeo muito bom. O Queenie o Neurótico aqui, ele escreveu um texto muito melhor que o do Anônimo, porém ainda tem uns errinhos aqui de concordância e uns errinhos de ortografia. Eu sei, essa é a realidade do Brasil. Grande parte do Brasil ainda não é alfabetizada ou é analfabeta funcional. Até consegue escrever e até consegue ler, mas não consegue interpretar o que lê e nem se expressar muito bem. Entendeu? Então é complicado realmente. Assim, eu recomendo a todos vocês um estudo melhor da língua portuguesa, mais leitura, exercício de escrita, porque isso vai realmente abrir portas na sua vida, te ajudar na sua comunicação, nas relações pessoais, no network. E eu até falei no vídeo anterior que os mais jovens, eles escrevem muito bem, mas em comparação com os mais velhos, as gerações anteriores. Então isso, por incrível que pareça, melhorou, tá? Mas ainda assim é muito ruim no Brasil a capacidade de interpretação de texto e expressão. Enfim, senhores, antes de iniciar esse vídeo, lembrando a vocês que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E também vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários como sempre, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar esse canal para mais homens. Certo? Vamos começar aqui pelo relato do Anônimo. Se vocês leram, é sofrível o relato dele, mas é uma situação que muitos homens eles passam, principalmente homens jovens, geração Z, que tem algum tipo de neurodivergência. O Brasil ele é extremamente predatório, principalmente por conta da cultura e da economia. Então você percebe, o Anônimo aqui ele falou que ele é obrigado a ir para a loja de conveniência da família dele, que o pai dele abriu na época da pandemia, e lá tem um funcionário que a família dele desconfia que pode roubar a loja. Então quem vai lá fazer a supervisão é o Anônimo. E ele recebe R$ 20 por dia, veja só, R$ 20 por dia do Bolsa Família do pai, que é como se fosse assim, uma pensão, e R$ 10 no sábado, pelo que ele falou. E isso é chamado de salário. Então dá para ver claramente que ele está sendo explorado aqui.
Então, o Brasil ele é predatório pra caramba. Os mais fracos eles são explorados, eles são pisoteados mesmo, principalmente se forem homens. O sistema brasileiro econômico, político, cultural, ele incentiva esse tipo de prática predatória porque levar uma vantagem, quando você vê, por exemplo, a oportunidade de ter um familiar seu que ele tem algum tipo de neurodivergência ou um atraso mental, ele é mais lentinho, ele é mais vulnerável. Você vê a oportunidade de usar ele como um funcionário gratuito ou por um preço irrisório, como é o caso do Anônimo aqui, você fica muitíssimo tentado a usar essa oportunidade a seu favor. Porque um funcionário confiável, com CLT, com carteira assinada, com todo tipo de contrato e tudo mais, é extremamente caro e zoaria o seu pequeno negócio, entendeu? Destruiria seu pequeno negócio. Então, para você manter o lucro, manter o negócio funcionando, essa oportunidade é extremamente sedutora. Não somente o próprio brasileiro ele tem uma falta de prioridade enorme. Então, detentores de pequenos, médios e até grandes negócios, eles gastam muito mal o seu dinheiro, eles vivem de esbórnia, por conta dos altos custos, por conta da inflação, por conta de todos os problemas que você tem para gerir um negócio no Brasil. O dinheiro não dura nada, então você tem muito estresse, você é mal pago, e para você aguentar sobreviver no Brasil, você precisa gastar o seu dinheiro com prazeres rápidos, com analgésicos sociais no fim de semana, que é uma bebida, que é prostituição, que é uso de drogas, que é algum tipo de esbórnia, festa, sacanagem. E, como eu disse, isso no Brasil custa caro. Então, para o próprio brasileiro ele sobreviver a semana dele, no fim de semana ele tem que exagerar, como se fosse um movimento de pêndulo. Ele passa 5 ou 6 dias da semana se estressando pra caramba e perdendo tempo e qualidade de vida, basicamente se matando de trabalhar, para no fim de semana ele tentar jogar tudo pro alto e ter assim uma hipercompensação de prazeres rápidos e profundos e fortes para ele, sabe, esquecer, se anestesiar que na segunda-feira tudo começa de novo, para ele conseguir aguentar essa vida. Então, toda a cultura do Brasil, isso desde o descobrimento, sempre foi assim, e isso leva à predação dos mais inferiores na cadeia alimentar. Como vocês viram no texto se vocês leram, né, o texto do Anônimo, no final ele dá até um white pill, ele diz: eu estou até que bem hoje, mesmo que no texto não pareça. Até a próxima com C, coruja. Então assim, o brasileiro de fato, ele tolera muito do estilo de vida dele, porque ele tem que tolerar, entendeu? Ele tá passando por uma situação aqui, o Anônimo, segundo o relato dele, pelo menos o que ele compartilhou aqui com a gente, que a família dele tá literalmente explorando ele. Ele fala também que quando ele pega o dinheiro que ele recebe, que é uma mixaria, né? E compra alguma coisa para si mesmo, a mãe faz um escândalo, faz um escarcéu quando ele decide não dar para ela. Ele fala também que gosta muito de chocolate, e até a forma com que ele fala aqui a respeito do chocolate, dá para ver claramente que realmente ele tem um autismo e um autismo até que severo. O autista, pelo que eu observei, eu não tenho nenhum estudo profundo a respeito de autismo, mas os autistas que eu conheci de fato, eles gostam de ficar falando sobre essas coisas mais mundanas e tenta parecer um pouco mais profundo. Então ele fala que ele gosta de chocolate, e daí ele diz que o chocolate deixa ele mais carente, escravoceta, e por isso que ele acha que homens dão chocolates para as mulheres e tal. Porque isso aumenta a carência. Então, você vê que foi até uma coisa que não faz sentido muito com a construção do texto dele. Do nada, ele parte para chocolate, que é uma coisa mundana, é uma coisa normal. Eu também adoro chocolate. Então ele estava falando aqui, mas ninguém sabe dos meus problemas mentais e eu não pretendo contar. Vírgula, não põe nem ponto. Chocolate me deixa mais carente escravoceta. E aí ele continua falando sobre chocolate. Então, de fato, cara, assim, o Anônimo aqui, ele tá em uma situação de vulnerabilidade brutal, sabe? Brutal. Esse cara aqui, ele tá fadado, tá? Pelo simples fato do jogo de dados da genética, ele perdeu no jogo de dados da genética, ele se ferrou nessa mão aqui. Ele está fadado a ser explorado, manipulado e abusado a vida dele inteira, sabe? Isso é uma black pill brutal. É aquela black pill que vocês gostam bastante de acabou, it's over, é isso aí, aquela sensação de melancolia. E é foda, meu parceiro, essa merda é muito comum,
principalmente na vida dos homens, na sociedade de hoje. Na verdade, não só na sociedade de hoje, essa sempre foi a sina dos homens. Pense em épocas medievais. Tipo, em épocas medievais, um cara que ele tinha algum tipo de neurodivergência, para não dizer literalmente retardo, né? Porque retardo costuma ser muito ofensivo, ele poderia até funcionar de alguma forma no trabalho braçal e no campo. Inclusive, autismo é muito mais comum em homens do que em mulheres. Em mulheres é mais comum a borderline. Por questões até que óbvias, vamos botar assim. Inclusive, eu lembro de ter visto uma pesquisa a respeito disso, encontraram ligações entre a testosterona, o cromossomo Y, com o autismo. Então, de fato, é muito mais comum o autismo nos homens. E vamos ser sinceros, filmes como Uma Mente Brilhante e alguns poucos e pontuais gênios da história que foram autistas criaram a ideia de que o autista ele é brilhante de alguma forma, ele é um gênio, ou ele tem uma potência a ser brilhante. Se ele for colocado na área de exatas, de matemática, de investigação, ou alguma coisa assim, ele vai brilhar. Não é verdade, cara, não é verdade. A verdade brutal é que a maioria dos autistas ele é absolutamente disfuncional para as questões sociais, principalmente as atuais. Então, o homem autista, ele está fodido. Não tem muita saída para ele não, sabe? Ele está fodido mesmo. Ele está fadado a uma vida quase que miserável ou semi-miserável se ele nascer, principalmente no Brasil. Porque o Brasil ele tem essa cultura disfuncional, ele tem famílias muito disfuncionais, ele tem uma economia disfuncional. Então, se ele nascer no primeiro mundo, é muito mais capaz dele ter ali uma rede de apoio, dele ter uma política e até mesmo uma cultura de pessoas que estão mais cientes desses problemas e tem até políticas sociais e públicas a respeito disso. O Brasil ele tenta fazer alguma coisa assim, mas é um país terceiro-mundista, não industrializado, que ele tenta ser de bem-estar social, mas ele não tem essa capacidade. Ele não tem essa construção, ele não tem essa civilização, entendeu? Então o Brasil tenta vir com ações afirmativas e conscientização a respeito, e propaganda, e verbas e não sei o quê, mas é disfuncional. São políticas que não resolvem o problema e acabam prejudicando a economia com altos impostos, e aí acaba sendo pior do que melhor. Era melhor nem ter nenhuma política pública e não cobrar imposto, entendeu? Porque as políticas públicas não funcionam e o imposto é alto. Então, porra, é uma merda. Então, sinceramente, cara, assim, toda a minha solidariedade aqui ao Anônimo. Pô, eu desejo a ele, do fundo do meu coração mesmo, toda a sorte do mundo e todo sucesso, tá ligado? Porra, depois de ouvir que o cara ele ganha tão pouco, me deu até vontade de devolver o dinheiro dele. Eu não quero receber doação de cara que esse dinheiro vai fazer falta, entendeu? Pô, o cara ganhar R$20 por dia e R$10 no sábado é sacanagem, né? O cara deve ter economizado a semana inteira pra fazer essa promoção de vídeo, entendeu? Então eu até digo que se o Anônimo quiser o dinheiro de volta, pô, ele pode entrar até em contato comigo pelo e-mail, porque eu não quero receber doação de cara que, pô, esse dinheiro faria falta, né? Até porque, pô, é uma doação que você tá fazendo a mim. Você não pode encher o balde do próximo quando o seu tá vazio, entendeu? Mas enfim, muito obrigado aí ao Anônimo pela doação e o assunto de vídeo. Deixa eu só aproveitar para falar a respeito do Plaiter Pontes, que ele é um psicoterapeuta aqui da comunidade focado na mente masculina e que ele pode ajudar homens que estão nessa situação, sabe? Com problemas mentais, sentem que estão abandonados e negligenciados pela sociedade, tem uma sensação de vida sem sentido, tem traumas familiares ou algum tipo de coisa, os caras eles não estão conseguindo viver dentro da própria mente. Se você está sofrendo de ansiedade, depressão ou coisa do gênero, eu recomendo o acompanhamento psiquiátrico terapêutico com Plaiter Pontes, que é criador de conteúdo da comunidade. Ele era o Kodama, que tinha o canal Angry Fox Pilgrim, vocês devem lembrar dele. Quem é das antigas da comunidade, foi ele que fez aquele vídeo que eu recomendei há alguns vídeos atrás, Indulgência Patológica e Amor Cortês, um dos documentários mais fenomenais que a comunidade brasileira já produziu. Então, se vocês quiserem ter acesso com descontos e bônus para viabilizar realmente esse acompanhamento para vocês da comunidade que não tem muita grana e precisam disso para viver, até para sobreviver, no link na descrição e no comentário fixado vocês vão ter acesso a terapias em grupo, que tem um preço muito mais acessível, e terapias particulares, individuais, focadas no teu problema, para você resolver tudo ali em poucas sessões e sair recuperado e ser um cidadão funcional para si mesmo, entendeu? É isso que eu tenho a dizer. Então vamos lá. Vamos então para o segundo relato aqui do
Queenie, o neurótico, que ele fala do caso do Gerson de Mello aqui, um jovem de 19 anos, também diagnosticado com várias neurodivergências e problemas mentais. Ele estava passando por tratamento, se não me engano ele foi até internado. Eu não pesquisei muito a respeito disso porque, assim, eu voltei ao Brasil, mas eu quero realmente me afastar cada vez mais dessa cultura. E, cara, é só notícia ruim. E por mais que assim você diga, não, eu não sou afetado por isso, eu acho isso engraçado, eu tô na Ronk Peel, ou eu não ligo pras notícias, isso não afeta meu dia, cara, afeta nem que seja um pouco, entendeu? É assim, acaba sendo uma distração e um tipo de coisa que você não quer na sua vida. Então, tem certas notícias que eu não quero nem saber muito a respeito. Eu só fico sabendo porque os veículos de mídia estão em tudo quanto é lugar e as notícias acabam chegando até mim, como é o caso dessa doação aqui. Então, esse rapaz parece que ele tinha aquela fixação em domar leões. Ele queria domar leões, então ele entrou na jaula de uma leoa e foi literalmente devorado. Para não sermos levianos, nós temos que concordar que esse caso aqui, ele teve uma repercussão nacional e rolou uma comoçãozinha a respeito. Mas nada demais, tá? E já morreu, basicamente já morreu esse caso aqui. As últimas notícias já foram de 2 dias atrás, as pessoas vão esquecer muito facilmente, o Brasil é assim. Agora vamos seguir aqui a pauta do Queenie, o neurótico. O primeiro ponto que ele pede para eu falar é as consequências de uma família desestruturada na vida de um homem. Porra, vamos lá. Era também um vídeo que eu queria fazer a respeito, e é uma coisa que eu estava pensando, principalmente quando eu voltei para o Brasil, e eu percebi o quanto eu sou abençoado por ter uma família funcional. E, cara, se você tem uma família funcional hoje, porra, você é abençoado para caralho, cara. Eu não consigo dizer o quanto você é abençoado se você tem pai e mãe presente, uma rede de apoio, uma economia familiar razoável, se você é de classe média baixa para cima no Brasil. Por incrível que pareça, isso é uma bênção em relação ao resto do país, tá? Se você pode contar com seu pai para te ajudar, sua mãe para te ajudar, se você tem pessoas que realmente gostam de você e te apoiam, porra, você é raríssimo nesse país. E cada dia mais raro, porque hoje nós temos realmente uma narrativa de destituição da família, de dissolução do núcleo familiar, da família nuclear, que provém, vamos convir, principalmente do feminismo. Tá? Vamos convir. Essa narrativa de dissolução da família é uma narrativa proveniente do feminismo em especial, e a gente vai ver isso em várias literaturas feministas, de primeira e segunda onda principalmente, mas a gente vai ver também agora nas últimas ondas, nas ondas mais atuais. Então, uma família desestruturada, ela é uma merda na vida de qualquer homem, em especial do homem neurodivergente ou do homem com algum tipo de problema psicoemocional. Porque eles vão se tornar os seus maiores inimigos, verdade seja dita. Uma família desestruturada vai ser o seu maior inimigo. Vai ser melhor, na minha opinião, você morar com um desconhecido do que ficar com uma família desestruturada. Porque o Brasil ele tem essa cultura, como eu falei também em vídeos anteriores, de querer ser tradicional conservador quando ele nunca foi e nunca pôde ser. Então, uma família desestruturada, ela vai usar argumentos tradicionais do tipo, família é tudo, a gente tem que se ajudar, família é laço de sangue e não sei o que, só para te fuder. Então, veja o caso do anônimo aqui. Ele está sendo explorado pelos próprios familiares, gente que é sangue dele, e são basicamente, porra, com familiares desse, o cara não precisa nem de inimigo, né? Eu não tô também, porra, é foda, porque às vezes eu tenho até um medo dessa porra vazar, o anônimo aí, ele mostrar esse vídeo para algum dos familiares dele, ou ele chegar lá, porque ele tem realmente uma neurodivergência, isso pode acontecer. Ele chegar e falar, tem um cara na internet, o tal do Coruja do Carvalho, me falou que vocês são meus inimigos. Aí eu vou sair de casa, eu vou me rebelar e não sei o que, e aí a responsa pode vir para mim, né? Novamente, o que eu falo aqui no canal é somente opinião baseado em informações que os próprios ouvintes me dão. Então, o anônimo aqui ele pode ter deixado faltar um monte de informação. Eu não estou a par da vida dele. Então, assim, eu não quero ter nenhuma responsabilidade a respeito das decisões que ele vai tomar influenciadas por esse vídeo aqui. Que fique claro, tá? Mas, de fato, pelas informações que ele me deu aqui, cara, essa situação tá uma merda. Mas também tem o fato de que ele está sendo sustentado.
Ele é um jovem aqui que deve ter seus 21, 22 anos. E nessa geração dele, a geração Z, isso é praticamente uma criança em quesitos socioeconômicos e culturais, tá? Porque em gerações anteriores, com 16 anos ou até menos, cara, meu pai já estava dirigindo carro. Meu pai já estava trabalhando. Meu pai já viajava de cidade, ele pegava o carro do pai e ia para outra cidade, então ele já tinha uma vida adulta. E isso era obviamente porque, bom, meu avô era rico, mas também porque tinha mais estrutura para esse tipo de coisa acontecer. Tinha uma necessidade maior dos jovens eles começarem a se virar mais cedo. Tinha várias questões, assim, também o fato de que meu avô teve, 10 filhos. Ele não conseguiria ficar paparicando um filho só, então os filhos eles tinham que começar a andar com as próprias pernas logo muito cedo. Tinha menos leis, tinha menos jurisprudência, então um moleque de 14 anos pilotando uma moto, dirigindo um carro, a polícia não parava. O mundo era muito, muito diferente. Só que, como eu disse, o Brasil hoje, ele quer viver naquela coisa da cultura boomer, aquela coisa tradicional, tentando fazer com que os jovens atuais eles operem pela mesma lógica que os boomers operaram. Só que o ambiente mudou por completo. Então, um jovem de até 25 anos, cara, ou até 30 anos, o cara tá morando na casa dos pais, porque ele não tem dinheiro, ele não tem estrutura, não tem liberdade e não tem sequer construção, sabe, para ir morar sozinho. E aí quando se olha, principalmente se for homem, né? Se olha para um jovem dessa idade, assim, morando na casa dos pais, todo mundo torce o nariz, até jovens da própria geração. Todo mundo torce o nariz dizendo assim, é vagabundo, tá aí porque é uma geração que não quer trabalhar, uma geração que é preguiçosa e não sei o quê, mas assim, não tem mais a mesma liberdade, a mesma estrutura para um moleque de 16 anos ir pro mundo e começar a trabalhar. Não tem mais a mesma economia para um moleque de 20 anos já ter uma casa e uma família, como era no passado. Eu até digo moleque, né? Moleque de 20 anos. Pô, isso era considerado um homem feito já nas gerações anteriores. Então, veja como o Brasil ele é a epítome dessa coisa do tradicionalismo, principalmente para os homens, e liberalismo, principalmente para as mulheres. E no meio familiar, nossa, vai ser a mesma coisa. O brasileiro ele vai ficar usando essas demagogias tradicionalistas, essas conversas para boi dormir, né? Do tipo, família é tudo, mas você tem que ajudar a sua família é sangue. Quando é uma família desestruturada e tá usando esse argumento exclusivamente para te manipular e fazer você prestar favores a pessoas disfuncionais. E eu já vi muitíssimo isso, cara. Nossa, muitíssimo isso. Como familiares, eles fazem merda, se fodem, e aí começam a tentar manipular os familiares mais suscetíveis, dizendo, pô, mas a gente é família, né? Você sabe, então me presta esse dinheiro aí, ou então faz esse favor aí pra mim, não sei o quê. Isso é bem do Brasil, é bem da cultura do hihi, levei vantagem. É uma cultura assim que você vai ver, putz, até no Planalto, sabe? Até na política, você vai ver nepotismo pra caramba, corrupção, sacanagem e traições. É porque o brasileiro, foi o que eu falei, ele tenta ser tradicionalista porque ele teve uma colonização católica, porque o brasileiro ele tem essa cultura muito forte de ficar imitando as elites. O Trunks do Futuro falou muito isso, de como todas essas modas que acabam chegando na classe C, D, começa primeiro nas elites, primeiro na classe A e vai descendo para a classe B, e principalmente mulheres, né? As mulheres gostam de fazer muito isso. As mulheres da classe A do Brasil, da elite, elas começam fazendo uma coisa, se vestindo de tal forma, se comportando de tal forma. As da classe B repetem, as da classe C repetem da classe B, e as da classe D repetem da classe C, num telefone sem fio completamente insalubre, onde cada descida de patamar dessa prática ou cultura ou comportamento vai ficando cada vez pior e disfuncional. E cara, você pode ver, agora tá vindo essa loucura de tirar tatuagem, né? A moda de tirar tatuagem. A Anitta, inclusive, tá retirando as tatuagens dela, e aí as mulheres da classe B estão repetindo isso, aí as da classe C já repetiram, tá chegando na classe D também. Sendo que, veja só a loucura, a cultura de tatuagem também começou na elite e foi repetida pelas classes socioeconômicas abaixo. Então, isso é muito comum nas mulheres atualmente, né? Então você vê como elas são, assim, sardinhas mesmo, sabe? Elas se comportam como colmeias, cara. É bizarro. Se a classe A começa a fazer tatuagem, as classes subjacentes começam a fazer tatuagem. Se a classe A começa a tirar tatuagem, as classes subjacentes começam a tirar tatuagem. Tá bizarro. Então, as elites, eu entrei nesse assunto para falar que as elites elas sempre tiveram um histórico de famílias nucleares, de famílias numerosas, de contatos e network ali pautados em sangue.
Daí as classes B, C e principalmente a D tentam fazer isso, mas não tem a mesma estrutura, não tem o mesmo conhecimento, não tem a mesma capacidade ou interpretação para ser assim. Então tentam repetir aquela coisa dos relacionamentos da elite, o nepotismo da elite, os núcleos familiares da elite, o catolicismo da elite, mas quando vão aplicar no mundo disfuncional, pobre não só materialmente, mas também de espírito até mesmo, ou de intelecto, o negócio sai deformado, sabe? E quando eu digo assim, elite, eu não estou falando somente de ricos, porque a gente tem políticos que são podres de ricos, milionários, e na verdade, como eu falei, né, espiritualmente e intelectualmente pertencem à classe D, cara. Classe D. Um exemplo é o próprio presidente do nosso país. Não só o atual, como o anterior e o anterior antes desse, a Dilma Rousseff. Meu Deus, são idiotas, disfuncionais, não dá nem para dizer que são funcionais. São absolutamente imbecis, tá? E podem ser considerados da elite econômica, porque são milionários, talvez até bilionários em real. E você vai ver a mesma disfunção neles. As polêmicas com a família Bolsonaro ali, e as traições, as sacanagens que tiveram, e não sei o quê. A tentativa de nepotismo. Porra, é porque eu não gosto de política, como eu falei, eu não gosto de notícias, principalmente a respeito do Brasil. Eu tento ser o mais estoico possível. É uma coisa que não vai mudar a minha vida, só vai me estressar e eu não quero ficar sabendo. Então, terminando aqui esse primeiro tópico que o Queen Neurótico passou. Cara, família desestruturada, puta, é uma merda. E não fique preso a essas questões tradicionalistas se a sua família é disfuncional. Não fique preso a, mas são meu sangue, né? Ah, mas é pai e mãe, né? Mas pai e mãe é sagrado. Porra, teu pai é um alcoólatra. Ele abusa de você ou te mete a porrada. Tua mãe é narcisista, ela te manipula, ela te sacaneia e mete a mão no teu dinheiro. Teu irmão, porra, já foi preso. É ex-presidiário, é traficante de droga e, porra, já botou polícia na tua casa pra prender ele. E aí criou toda uma descompostura, um ambiente de medo, porque você não sabe quando é que vão entrar ali pra passar ele e você tá no meio do tiroteio, pode morrer. Ou a polícia pode chegar, apreender tudo e jogar vocês na rua, você não sabe quando isso acontece, então vocês vivem em apreensão. Porra, isso não é vida, isso não é família, isso é inimigo, entendeu? E muitas famílias desestruturadas, elas são poços assim, de caos que ficam tentando te manter ali preso com esses argumentos tradicionalistas demagogos do tipo, família é pra isso mesmo, mas a gente tem que se ajudar, toda família tem problema. Toda família tem problema, mas porra, esses problemas que eu citei aí são absolutamente disfuncionais, porque a família, ela é pra ser uma coisa que você serve ao grupo e o grupo te serve também. Ela não pode ser uma Matrix, entendeu? Ela não pode ser uma Matrix que, como no filme lá do Matrix, óbvio, ela só te suga. O que a Matrix oferece para o Neo ali ou os outros seres humanos que estão sendo usados como bateria para robôs? Nada, ela só suga. Então se libertar da Matrix é justamente você se libertar desse poço de caos que são relacionamentos disfuncionais, sejam eles afetivos, fraternais, familiares. Se você está servindo ao grupo e não está sendo servido, cara, tá na hora de sair fora, entendeu? E procurar o seu lugar ao sol, procurar um grupo melhor. Que é o que o Neo faz através da Red Pill quando ele sai da Matrix e ele vai para onde? Para Zion, a cidade de refugiados humanos, onde ele encontra um grupo mais funcional, onde ele serve ao grupo e o grupo serve a ele. O filme ele é fenomenal e a Red Pill ela é fenomenal quando você entende as alegorias e a moral da história ali por trás, beleza? Segundo ponto, que o Queen Neurótico me passou. Problemas mentais e estigmatização. Eu já falei sobre isso quando eu estava comentando o relato do Anônimo, né? Mas só para dar uma pincelada a mais sobre estigmatização, cara, você tá fudido. Você tá fudido se você tem problemas mentais. E o pior é que você não vai, vamos entrar até no terceiro tópico aqui, abandono e negligência, você não vai poder chorar para ninguém. Ninguém vai te ajudar. Pelo menos não de graça, entendeu? Você não vai ter essa rede de apoio. Isso também já entra no quarto tópico, que é a falta de empatia das pessoas. Então, esses 3 tópicos aqui, o 2, 3 e 4, já estão bem interligados. Porque o homem que tem problemas mentais ele vai ser estigmatizado como lerdão, né, como cabação, como retardado. E
ele vai sofrer um abandono e uma negligência por conta disso, porque as pessoas elas meio que tratam isso como se fosse algo que pega, entendeu? Não que elas realmente acreditem que é algo que pega, como se fosse lepra, mas elas começam a se afastar ou mesmo aparelhar essa pessoa e tratar ela como uma mula social, como a Epifania tanto fala. Porque homens que estão nessa situação, pessoas em geral, mas como homens eles estão mais nessa situação de problemas mentais, pelo menos assim, eu vou entrar no assunto da questão dos problemas mentais femininos também, mas a sociedade ela dá muito mais carta branca para os problemas mentais femininos, mas eu vou chegar lá que é o quinto ponto aqui dado pelo Queen neurótico. Então, você é homem, cara, você não vai ter empatia da sociedade mesmo você não tendo problemas mentais. É por isso que psicopatas, eles têm muito sucesso social, porque eles meio que entendem isso, ou pelo menos eles agem de acordo com isso, mesmo que inconscientemente. Eles não ligam pra ninguém, eles buscam somente o sucesso, eles buscam somente a própria satisfação, eles são extremamente narcisistas, e eles acabam sendo até admirados pelas pessoas, porque é meio que como a sociedade até mesmo incentiva o homem a ser. Porque quando o homem mostra uma vulnerabilidade, ele ou é abandonado e negligenciado, ou ele é aparelhado de alguma forma, é manipulado. Então o próprio homem que ele olha para a sociedade, principalmente atual, e fala bem assim: peraí, tá todo mundo sendo filha da puta comigo e se eu for justo ninguém vai ligar para mim. Então se eu for um psicopata narcisista e passar a perna em todo mundo, eu vou pelo menos ter sucesso. Porque veja, se eu tô numa situação de vulnerabilidade, eu já sou visto como lerdão, como cabaço, eu já sou negligenciado e já sou até violentado e abusado pela sociedade, se eu virar um filha da puta aqui e sacanear todo mundo pelo meu próprio sucesso, eu vou, obviamente, ser mal visto, ser perseguido, mas eu já era perseguido se eu fosse vulnerável. Mas pelo menos sendo filha da puta, eu ganho alguma coisa. Então, dentro da Black Pill, que até o Nagato no arco anterior do canal dele, ele chamava isso de Evil Maxing, que era maximizar o lado considerado socialmente como mal no homem. Porque, tipo, se você não for mal e você demonstrar uma vulnerabilidade, você já vai se fuder. Se você for mal, você também vai se fuder, tá? Você vai ser perseguido e vai ser sacaneado. Com razão até. Só que pelo menos você vai ter chance de ter sucesso. Eu não tô dizendo que essa é uma lógica que você tem que usar, mas é meio que o estímulo e recompensa que a sociedade dá pro homem, sabe? É meio que o que a sociedade demonstra pro homem. E porra, é foda também quando você vê uma cacetada de psicopata narcisista maluco mesmo, comendo as mulheres mais bonitas, tendo amor e reconhecimento de pessoas, sendo admirado, sendo elogiado, sendo ovacionado. E aí você olha para a sua situação, você é honesto, você é justo, mas alguém que deu azar nos dados genéticos, sabe? Que você tem um problema mental, algum tipo de neurodivergência, e você é tratado como cachorro, até menos que um cachorro, porque cachorro ainda é amado, como diria o Chris Rock. Cara, é enlouquecedor. É enlouquecedor. A cultura do Brasil realmente estimula a loucura. Assim, são estímulos e recompensas para fazer você enlouquecer de fato. E tem um vídeo do Trunks do Futuro que se chama A Sociedade é Feita para Te Enlouquecer. E ele fala justamente sobre esses sinais e estímulos que a sociedade dá, que são ambíguos e realmente combustível para loucura, né? É bizarro. Então, indo agora para o quarto e quinto tópicos. O quarto tópico, dado pelo Queen, o neurótico, é falta de empatia das pessoas, e o quinto é como a sociedade descarta os homens e a diferença de tratamento entre homens e mulheres. Pois é, eu já expliquei isso no meu livro Manipulação Oculta. No Manipulação Oculta eu falo sobre a neotenia e como mulheres, inconscientemente, biologicamente, elas geram mais empatia nos seres humanos através dos sinais sensoriais que elas dão, dos sentidos. A voz delas é mais aguda para se assemelhar à de crianças. Os olhos são maiores porque o rostinho delas é menor, é mais afilado, o nariz é menor, o queixo é mais fino, os ombros são mais curtos. Isso dá toda uma aparência de vulnerabilidade, de infantilidade. E nós, como espécie, precisávamos cuidar dos nossos mais jovens, porque eles são as gerações futuras, eles são o legado, né? Eles são a nossa sobrevivência como espécie. Então, quase toda espécie animal, em especial os mamíferos, eles têm uma empatia maior com filhotes. Não é à toa que filhote de mamífero é fofinho. Até filhote de cobra é fofinho, né? Tem algumas cobras que parecem mais fofinhas. Então as mulheres, biologicamente, isso não é culpa delas.
É simplesmente como a espécie humana se organizou. Quando elas passam da puberdade, elas passam pela maturação sexual e se tornam adultas, elas retêm muitas características infantis. Vozinha aguda para parecer de criança, olho grande, pouca massa muscular e óssea, pequenininha. Até quando uma mulher quer ganhar favores ou quer até seduzir um homem, ela vai fazer uma voz mais aguda, o olho dela vai arregalar, ela vai ter um comportamento e falas mais infantis. É engraçado que o homem querer uma mulher jovem e virgem já estão chamando de pedofilia hoje. Mas nunca falam como a estratégia de sedução, os rituais de acasalamento das mulheres costumam se assemelhar a crianças, né? Fazer uma certa infantilização ali. Mas enfim, novamente, é um vespeiro que ninguém quer tocar, porque justamente mulheres, elas são, na sociedade, elas são vistas como mais especiais. Não somente por conta dessas características infantis que elas retêm, para se assemelhar a crianças. Novamente, isso não é consciente delas, elas não fazem porque querem, não é culpa delas, mas também pelo fato de que, biologicamente, a vida delas vale mais que a dos homens. Porque se uma sociedade perder 90% dos seus homens, os 10% que sobram conseguem manter a taxa de natalidade a níveis funcionais. E em poucas décadas, o número de pessoas ali daquela sociedade, se houve ali um androcídio, né, generalizado ali, como é o caso de guerras. Por isso que guerras são comuns na espécie humana. Os poucos homens que sobram conseguem, em poucas gerações, trazer o crescimento vegetativo a níveis normais. Agora, se 10% das mulheres de uma sociedade se tornarem inférteis ou sumirem ou morrerem, são 10% de úteros a menos. Não tem como contornar isso, entendeu? Uma mulher consegue engravidar de um homem só por vez. Já um homem consegue engravidar dezenas de mulheres, talvez centenas de mulheres, como, sei lá, vários homens, como Salomão e Gengis Khan fizeram. Isso de uma vez só, sem contar a questão da tecnologia, que é a inseminação artificial. Meu irmão, se você dá uma jorrada num copinho ali, os 5 ml que você jorrou dá para inseminar milhares, não estou brincando, milhares de mulheres. Então, biologicamente, do ponto de vista da sobrevivência da espécie, a vida do homem vale menos. E é um fato isso aí. É inegável. Então toda a nossa sociedade, ela se organizou, tá? Psicoemocionalmente, as próprias pessoas tratam a vida feminina, mulheres em geral, como muito mais valiosas que a masculina. Então os problemas femininos, eles são mais importantes, tratados como mais importantes na sociedade que os masculinos. O sofrimento feminino é tratado com mais atenção. As questões femininas, enfim. Inclusive, narrativas como o feminismo, narrativas como a demonização do patriarcado e do machismo partem desse incentivo biológico, dessa ideia de que os homens, eles não têm problemas, ou que os problemas deles não são importantes. Que as mulheres é que precisam de proteção, elas precisam de privilégio, elas precisam de uma assistência maior. Essa é como, quem foi que disse? Foi o Évola ou foi o Oscar Wilde? Eu não lembro. Que a força da mulher é sua aparente fraqueza. Porque ela aparenta ser fraca, inofensiva e tal, mas, na verdade, as mulheres são muito astutas. Isso é um elogio, tá? São muito astutas, muito sagazes, elas são muito espertas, quem dirá até espertinhas, como Nessa Raleta falava nos seus livros. Então, o homem, como eu já falei também em vídeos anteriores, ele só entende um tipo de ofensa, que é a ofensa física, ou a ofensa à honra. E é por isso que as mulheres, quando elas querem ofender um homem, elas vão ofender a honra dele, fazer falsa acusação, chamar de gay, esse tipo de coisa. Mas as mulheres não são capazes de fazer uma ofensa física, pelo menos não tanto quanto os homens conseguem. Então, quando o homem vê um outro homem, ele vê ali uma capacidade de violência. Já quando ele vê uma mulher, ele não vê tanta capacidade de violência assim. Porque a violência moral, ou ataque à honra, como falsas acusações, elas são violências secundárias, como dizia Nietzsche. O poder secundário de tipo, alguém te quebra na porrada e você diz que ele é covarde porque bateu em você. Quem tem a violência, o poder primário, é quem chegou ali e te violentou, né? Te encheu de porrada. Então você só vai, se você for fraco, como Nietzsche diz, né? Essa é a moral dos fracos, a moral dos escravos, você só vai poder reclamar do que você sofreu depois que você tomou a porrada. Chamar de covarde, chamar de traíra, chamar de canalha, blá blá blá, entendeu?
Inclusive, o homem que bate em mulher é chamado de quê? De covarde. Mas eu tô olhando isso aí de um ponto de vista filosófico, tá? Segundo a ótica de Nietzsche. Então os homens e as próprias mulheres também, na verdade não, as mulheres elas sabem do que outras mulheres são capazes, então porque, bom, um caçador reconhece outro, né? Mas o homem não. O homem, ele não entende muito bem e ele até ridiculariza essa capacidade de violência secundária e ele só leva em consideração a capacidade de violência primária. E ele vê uma mulher assim com, 50 quilos, 1,60 de altura, ele com 1,80, 90 quilos, ele vai falar, esse ser aqui é incapaz de me ferir. Inclusive, eu sou muito mais forte do que ele e esse ser precisa de proteção, precisa de cuidado. E óbvio, as outras mulheres elas vão reconhecer ali a capacidade de violência que as outras têm, mas elas vão ficar juntas quando aquilo for conveniente para elas. É o conceito de sororidade. Só que elas também competem entre si, e até mesmo sexualmente. É por isso que a amizade feminina parece tudo bonitinho quando elas estão uma na frente da outra, mas quando elas estão longe da outra, é só falsidade, é só bomba, é só crítica, é só sacanagem. Com o homem geralmente não tem isso, né? Com o homem, por incrível que pareça, a amizade deles parece até mais disfuncional quando eles estão próximos por conta da competição masculina, uma competição que costuma ser amistosa. Então os caras se xingam, se chamam de filha da puta, se chamam de viado, faz sacanagem um com o outro, pegadinha e tudo mais, mas quando eles estão longe, eles geralmente se amam, se ajudam, trocam ideia e tudo mais. Já com mulheres é o contrário, é justamente o contrário. Quando estão próximas parece tudo bem, mas quando estão longe é só rebombada. Então, de fato, tudo na construção feminina, repetindo, biologicamente, tá? É uma coisa que nós não podemos controlar, até nas tendências evolutivas, instintivas e biológicas, tudo nelas grita: me proteja, eu sou vulnerável, eu sou importante, o fruto do meu ventre é a manutenção da espécie. Una isso, a capacidade de prazer que uma mulher consegue causar em um homem, através do sexo, através da companhia, através da validação, que é algo extremamente potente, una tudo isso ao sexo, meu irmão, literalmente você tem a criatura mais poderosa que nós já vimos. Mulheres são criaturas extremamente poderosas, capazes de causar e parar guerras, como já aconteceu. Porque também, quem foi que disse isso, cara? Foi algum evolucionista, eu não lembro. O ser mais poderoso não é aquele que está no topo da cadeia alimentar. Não é o mais forte, não é o mais rápido. É o que controla o segundo, nesse caso, ser mais rápido. Então os homens, eles são hiperinteligentes nessa questão de resolução de problemas, de manipulação da natureza. Então cria tecnologias, é forte, é capaz, é rápido. Ele parece ser a epítome da cadeia alimentar. Não tem nada acima do homem, aparentemente. Só que quem controla o homem? Homens são como se fossem armas. Armas nucleares. São extremamente poderosas, mas só conseguem ter potencial destrutivo quando seus botões são apertados. E tudo no homem é estímulo. Isso é alegoricamente demonstrado até pelo pênis. O pênis ele é uma potência. Ele mole, ele não faz nada, né? Mas quando uma mulher estimula, ele literalmente fica capaz de fuder meio mundo. Então, quando a gente vê esses casos de violência, assim, até crimes passionais, quando o homem vai lá e faz uma merda, ou até quando o homem vai mata alguém, ou corrompe um sistema, ou destrói algum tipo de organização ou corporação, cara, muito facilmente você consegue rastrear aquilo, derivar aquilo para alguma mulher na vida dele. Só que, como eu falei, é uma coisa secundária, é uma coisa que fica escondida por trás dos panos. Não é tão óbvio, então as pessoas, além de terem uma indulgência com a responsabilidade feminina, sempre dizem assim, mas não foi, não podemos dizer que a mulher influenciou ele. Ele tem responsabilidade, ele é um homem, ele é adulto, ele tem que arcar com as consequências. Eu não discordo, mas ninguém cita a óbvia influência que uma mulher teve quando um cara faz uma merda dessa. E convenhamos, as maiores loucuras do mundo foram causadas por homens em prol das mulheres. Inclusive a nossa cultura romântica atual, proveniente, como eu falei em vídeos anteriores, da cavalaria andante, daquela coisa do trovadorismo, como a gente vê muito em Dom Quixote, o livro, vem dessas loucuras de amor. Um homem louco que revira o mundo pela amada. Inclusive, nos romances femininos, tem um axioma, é um ditado, na verdade, muito comum que é: o herói, ele sacrifica você para salvar o mundo. O vilão sacrifica o mundo para salvar você. E é por isso que os romances delas são muito focados em mafia boss, em homens perigosos, em traficantes.
em psicopatas, em vilões, sabe? Que são capazes assim de destruir a tudo e a todos por elas. Justamente porque o fruto do ventre delas, vamos convir, é muito importante para a manutenção da espécie. Tá? Então eu estou só explicando aí porque mulheres recebem mais recursos, mais empatia e indulgência que os homens. O homem não recebe indulgência nenhuma praticamente, né? A menos que, novamente, ele seja um psicopata. Então é o que você vai ver pelo Twitter, por exemplo, que tipo, quando um criminoso faz alguma merda, como teve o caso de um adolescente que, porra, ele batia no cachorro da família. Ele parece que estuprou mesmo a própria mãe. E a irmã, um negócio desse. Cara, uma cacetada de mulher defendendo. Claro, muitas delas também estavam criticando com razão que o cara tinha que ser preso. O moleque, ele é de 16 anos, né? Que ele tinha que passar o resto da vida na cadeia, etc, etc. Mas tinha também muitas defendendo. Ai, mas é menor de idade. Ai, mas quem educou ele? Ai, mas não sei o quê. Ao mesmo tempo, você vai ver assim, um namorado que ele saiu com a namorada dele, eu não sei se era um ficante, eu acho que era um ficante, né? Ele pediu pizza com o dinheiro dele, o casal não comeu a pizza inteira, ele dormiu com a mulher ali e levou na manhã seguinte a pizza, o resto da pizza pra casa. Caralho, o maluco foi crucificado, parceiro. Tinha mulher dizendo que o cara deveria ser preso por conta disso. Vocês têm ideia da loucura que é essa porra? Como o Trunks do Futuro falou naquele vídeo, a sociedade é feita pra te enlouquecer, cara. Novamente, se você levar a sério, né? Se você levar a sério, você fica maluquinho, porque os estímulos e recompensas dados pelas mulheres, como o Trunks fala também naquele vídeo, é enlouquecedor. É o que faz muito homem, inclusive, ficar maluco. Homens mais suscetíveis, é claro, novamente não tirando a responsabilidade deles, e cometer até umas atrocidades aí. Mas, novamente, ninguém rastreia essas loucuras que os homens praticam, mesmo que ele tenha uma neurodivergência, uma vulnerabilidade psicoemocional, como o Queen citou aqui, ou como o Anônimo tem, ninguém rastreia isso a um relacionamento disfuncional que o cara teve com uma borderline, com uma mulher manipuladora, com uma mãe maluca. Ninguém rastreia isso. Vai sempre dizer que é culpa do homem porque ele é assim, porque ele nasce mal e que o homem ele tem que nascer. Inclusive tem esse ditado, tá? É muito comum e eu nunca vi nada mais, assim, num discurso de ódio maior do que esse, cara. Eu acho que só na Alemanha nazista mesmo. É muito comum você ver mulheres falando assim: homens têm que nascer presos e provar sua inocência para serem liberados na sociedade. Eu nunca vi discurso de ódio maior do que esse. Que é, porra, prender criança. Pega assim no vento, o moleque nasceu, já bota na cadeia. Mas, como eu falei, por conta desses motivos socioevolutivos, socioemocionais que eu citei aqui nesse vídeo, as pessoas não ligam para o que as mulheres falam, tratam como crianças, assim, do tipo, elas falam, mas elas não estão falando sério, não. E o pior é que se você levar a sério, você fica maluco mesmo, né? Então, você não tem muito para onde correr. Se você levar a sério, você fica maluco. Se você não levar a sério, você só vai tomar na cabeça. Porque por mais que você não leve a sério, o Estado leva a sério. As políticas públicas levam a sério, a ONU leva a sério, o feminismo leva a sério o que as mulheres falam. Então você não tem que levar a sério para você não enlouquecer no processo, mas está todo mundo, pelo menos quem importa, as organizações e corporações e empresas e as políticas, estão levando a sério, tá? Mas você está de mãos atadas. Como homem, você está de mãos atadas quando uma mulher fala uma porra dessa. Daí vem esse negócio, temos que criminalizar a Red Pill, temos que passar a lei anti-misoginia e tudo mais. E aí a gente vê essas coisas acontecendo aí. Casos de violência também de mulheres contra homens. Aquela série Tremembé ali da Matsunaga, né? Fazendo ela basicamente virar uma grande personalidade entre as mulheres, inocentando ela ali de tudo que ela fez e tudo mais. Cara, tá bizarro. O negócio assim tá foda, tá radicalizante. Os próprios homens, eles estão vendo isso aí, eles estão ficando amargurados mesmo. E assim, eu consigo entender de onde isso vem, sabe? Só que as mulheres, elas também estão ficando mais amarguradas. Isso por fruto da mídia, por fruto de narrativas que elas mesmas criam. Então tá havendo um aumento da radicalização entre homens e mulheres mesmo. E eu, como aceleracionista, eu deixo rolar, eu não me envolvo. Eu não vou dizer, isso tem que acabar, nós temos que resolver o problema. Eu deixo rolar. Citando inclusive o Twitter, que é a plataforma assim, mais de debate público, a mais conhecida de debate público, e entrando mais nesse assunto aqui de problemas mentais entre homens e mulheres, cara, tu vai ver, por exemplo, aquela menina que viralizou, que ela é claramente autista, e aí ela postou uma foto tipicamente autista, dela assim, eu na antena parabólica. E aí ela agarradinha numa antena parabólica, pegou 1 milhão de likes. E isso foi há anos atrás, ela era até mais jovem, ela devia ter uns 16 anos, ela aparentava ter 16 anos na foto. Só que veja, essa foto virou um meme recorrente no Twitter.
no Twitter brasileiro e até fora do Brasil isso viralizou. Simplesmente porque era uma menina autista fazendo autistices. Esse meme nunca saiu de moda e retornou recentemente batendo 1 milhão de likes. Daí essa menina, ela voltou, tá? Ela voltou pro Twitter e, obviamente, para se aproveitar dessa fama, ela jogou ali uma vaquinha online, dizendo assim, juntar dinheiro para construir minha casinha. Porra, em poucos dias ela ganhou 10, 15 mil reais. Extrapolou, inclusive, o que ela estava esperando para a vaquinha. Então, veja como o poder da mulher é muito forte, sabe? Do sexo feminino. E não teve nenhuma sexualização nisso, tá? Como eu falei, se você une essa questão da neotenia, da vulnerabilidade feminina, da importância biológica e de todas essas questões socioculturais e emocionais que eu citei aí do ser humano em relação às mulheres, você já tem um ser extremamente poderoso. Se você bota sexualidade junto com isso, puta que pariu, nós temos o OnlyFans, é epítome dessa porra. Você vai ver meninas de 18, 19 anos ficando bilionárias. Bilionárias porque tem um rostinho fofinho, porque tem um corpinho gostoso, porque é jovenzinha e porque mostra xereca na internet. E eu estou falando isso, reclamando, dizendo, não deveria ser assim, os homens deveriam ter o mesmo poder, mas assim não pode ser, isso é injusto. Eu estou falando isso? Não. Eu estou apenas dizendo para vocês como o mundo é, como ele funciona, e acabou. Tá? É assim que tem que ser. Então o homem, para ele ficar sequer milionário, ou antes disso, ele ter centenas de milhares de reais acumulados na conta, não 1 milhão ou mais, ele já tem que ser meio psicopatológico, né? Ele tem que trabalhar pra caralho, mas não só isso, ele tem que, puxar o tapete de muita gente, velho. Muito comumente, eu não tô dizendo que esse é o único jeito de chegar lá. Com certeza existem milionários honestos, 100% honestos, e tem até aquele ditado, não existe milionário 100% honesto. Se você tratar essas mulheres de OnlyFans aí como desonestas por conta da sexualidade delas, o que eu acho que não faz sentido, não é desonestidade vender o próprio corpo, você pode extrapolar isso pra elas também. Mas, cara, você ser rico e honesto no Brasil, puta que pariu, cara. Eu diria que até no mundo, né? Veja o que está escrito na Bíblia. É mais fácil um camelo passar pela cabeça de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não porque o dinheiro é sujo, não porque o poder corrompe, mas porque ambos exponencializam a natureza humana. Então, a maioria das pessoas, elas estão prontas para ser umas filhas da puta assim que elas tiverem a capacidade. E também o fato de você chegar ao topo do mundo sendo homem, você tem que ser bem filha da puta. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que fuder alguém, você vai ter que tirar a oportunidade de alguém, você vai ter que ser injusto mais cedo ou mais tarde, entendeu? E é foda, meu parceiro, é foda porque absolutamente ninguém, nem mesmo os homens estão falando dos problemas masculinos. Os únicos que estão realmente falando dos problemas masculinos somos nós aqui da machosfera, que somos minúsculos, pequenos e irrisórios, a despeito do que a mídia quer convencer, né? Você vá realmente para os debates públicos e converse com homens e fale sobre os problemas dos homens, você vai ver eles mesmos ignorando isso, não se importando ou sequer mesmo tendo noção disso. Então, meu parceiro, o que eu posso dizer pra vocês? Conclusão do vídeo aqui de mais de 50 minutos. Cara, viva a sua vida da melhor forma que você conseguir, sabe? Da melhor forma que você achar justa, porque é o que eu faço. Eu não gosto de dar conselho, eu vou dizer o que eu faço e, assim, é difícil pro homem? Eu gostaria de ter nascido mulher? Não. Eu respondo categoricamente. Eu não gostaria de ter nascido mulher. Se me fosse dada a oportunidade de voltar pro ventre e escolher meus cromossomos, eu escolheria XY de novo. Não que eu tenha escolhido na primeira vez, mas vocês entenderam. Então, assim, eu não tenho inveja de mulher, tá? Eu acredito que o homem não deveria ter. É uma sina. Carregue tua cruz e me siga, né? Essa é a tua cruz, parceiro. Você tem que fazer o melhor que você pode com isso, tá? E vivendo segundo o que você acha certo, o seu senso de justiça. Você é um cara que tem problemas mentais, que você tem neurodivergências, é estigmatizado. Eu gostaria, eu juro pra vocês que eu gostaria de ter alguma coisa a dizer assim que fosse mais reconfortante, que eu queria poder dizer, vai dar tudo certo, sabe? Você vai ter um lugar melhor no paraíso, você é amado por Deus, você tá sofrendo aqui, mas você não vai sofrer lá na frente. Eu gostaria de poder dizer isso genuinamente, mas a grande verdade
é que, sendo mais honesto, o mais honesto possível, não tem saída fácil disso aí, sabe? Não tem nada realmente reconfortante a respeito disso. É você que vai ter que buscar o seu lugar ao sol e viver da melhor maneira que você pode viver, conquistando o seu ambiente de paz, tranquilidade e segurança para si mesmo, aos trancos e barrancos, aos custos que você achar necessário, segundo sua lei, segundo sua moral, segundo a forma que você foi criado, segundo a forma que permite você deitar a sua cabeça leve no travesseiro, sabe? É o máximo que eu posso dizer, cara, para todos vocês que acompanharam até aqui e que estão passando por situações semelhantes. Porra, não tem saída fácil. É foda. Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Muito obrigado ao Queen Neurótico e ao Anônimo pela doação e excelentes assuntos de vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. E até mais.